Salve, salve, nação doadora! Está no ar mais um episódio do A Que Se Faz, A Que Se Doa, o podcast do Instituto MOL sobre cultura de doação. Eu sou a Mariana Campanati, sou diretora executiva do Instituto, e a gente tem encontros quinzenais para discutir temas que estão pululantes na sociedade e que conectam com cultura de doação. E hoje a gente vai trazer um tema que a gente já discutiu aqui anteriormente e com certeza a gente vai voltar a falar dele em breve. Inteligência artificial. A gente precisa se atualizar o tempo todo sobre isso. Para falar sobre isso hoje, a gente tem dois convidados super especiais. Eu apresento para vocês a Dora e o Rui. A Dora Kaufmann, ela é professora do programa de pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo. Ela é colunista da revista Época Negócios, colaboradora dos jornais O Globo e Valor Econômico e pesquisadora dos impactos éticos e sociais da inteligência artificial. E o Rui Fortini, ele é fundador e CEO da Doare, social tech de doações online. Já ajudou a arrecadar mais de 350 milhões para causas e atua como facilitador de treinamentos corporativos através da Fundraising Academy. Também é responsável por liderar projetos de inovação social na Web 3.0, como o Indígena.art, envolvendo NFTs filantrópicos e experiências sociais no metaverso. Uau! Dora e Rui, obrigada por terem topado estar aqui com a gente. Bom, eu sou a Dora Kaufmann, eu sou professora do programa de pós-graduação da PUC São Paulo e eu me dedico à inteligência artificial. Eu também tenho uma coluna na Época Negócios e eu colaboro para o jornal O Globo e Valor Econômico, porque eu acho importante essa ligação entre a academia e a sociedade, né? Então, como que a gente traz as questões que a gente está discutindo, pesquisando na academia para a sociedade, que é uma outra linguagem, uma outra forma de apresentar. Há 9 anos atrás, eu juro para você que eu não me lembro porquê, eu pensei um dia que a inteligência artificial ia mudar o mundo e eu queria estudar essa tecnologia. E desde então me dedico assim, absolutamente todo o tempo mesmo para ela. E eu tomei, a minha maneira, o que eu olho, né, o meu foco principal são os impactos éticos e sociais. Mas eu tomei a decisão desde o início, aproveitando que em 1843 eu fiz engenharia, e a engenharia é completamente diferente da agora, mas pelo menos tem a questão da lógica, eu tomei a decisão de também estudar a tecnologia em si, né? Então eu tenho um mentor, que é um computer science da Universidade de Nova York, o Davi Gaia, que é com quem é o meu mentor da tecnologia, e eu estudo também. Eu não sou capaz de desenvolver um sistema de inteligência artificial, mas eu procuro entender como ela funciona, né? E isso que eu acho, assim, se tem alguma mensagem que eu gostaria de transmitir, é que é fundamental, me parece, que hoje, para o cidadão do século XXI, qualquer que seja a atividade, principalmente quem lida com conhecimento, né, mais ou menos na nossa esfera de circulação, entender a lógica e o funcionamento dessa tecnologia, né? É muito importante, porque a partir do momento que qualquer coisa sempre funciona assim, quando você entende a lógica, te permite navegar, lidar com aquela coisa nova, com aquela tecnologia, né? E aí você evita de você cair em vários problemas, em vários riscos, que se você entendesse a lógica, você tentaria evitar. Então, é um pouco isso. Bem-vinda, Dora! Maravilha, a gente tem muito para trocar hoje, já deu uma bela introdução do que a gente vai discutir, mas não é só inteligência artificial, a gente vai conectar com cultura de doação, e para isso eu quero também dar as boas-vindas ao Rui. Bem-vindo, Rui! Gratidão, aqui é o Rui Fortini, eu sou fundador e CEO da Doare. A Doare é uma fintech de doações online. A gente está, nesse ano, a gente vai completar 15 anos que a gente está ajudando organizações do terceiro setor a receberem doações pela internet. Como a Dora trouxe a motivação dela, eu vou trazer a minha motivação também. Quando eu fundei a Doare 15 anos atrás, eu via a minha mãe fazendo doação para a Cruz Vermelha e daí todo mês ia um motoboy na nossa casa coletar um cheque. E eu achava, caraca, que absurdo, né? Assim, esse processo de doação, né? Que custoso esse processo de doação. E naquela época, era o começo do e-commerce ainda, de doações recorrentes, então nem se fala. Então a gente lançou justamente para resolver esse problema, para facilitar as organizações receberem doações e também facilitar o processo de doação. Então a gente lançou, foi uma das primeiras plataformas
a testar pagamentos recorrentes no Brasil, inclusive, quando a gente lançou há 15 anos atrás. Os meios de pagamentos no Brasil estavam testando essa funcionalidade ainda. E de lá para cá a gente já ajudou mais de 4.400 organizações no Brasil. A gente já movimentou mais de 350 milhões de reais. A gente está numa fase muito boa. Ainda somos uma empresa pequena, né? Temos nossos 25 colaboradores, mas relativamente grande. Em tecnologia, deve ser. Sim, bastante. 25 colaboradores não acho pequena, não. Para o terceiro setor dá até um pouco grande. Chorar muito. Até um pouco grandinha. Para o terceiro setor é um pouco grandinha. E a gente está aí, a gente está bastante animado com tudo que está acontecendo. A gente já tem aplicado AI aqui também no nosso dia a dia, tanto os nossos consumidores também como internamente, para poder falar um pouquinho mais sobre isso. E estou muito feliz aqui com esse convite de estar nesse papo com vocês. Posso fazer um comentário? Muito bem-vindo, Rui. Por favor, Dora. Não, então, comentário dos. Primeiro, super parabéns, Rui. É difícil no Brasil, 15 anos no Brasil é longo prazo. Então, vocês estarem sobrevivendo, mais do que sobrevivendo, tendo sucesso há 15 anos, realmente de cumprimento. E segundo, segunda observação é que eu sempre falo assim, a tecnologia ou as startups ou o novo modelo de negócio, ele dá certo se ele vai de encontro a uma necessidade da sociedade, né? Não é porque ele é em si super genial. Isso que você contou, eu acompanho, leio os livros, acompanho a história das startups que foram bem-sucedidas. Em geral, é o que você disse. Viver um problema, como é que isso funciona? Tem que ter uma outra forma de solução. E é genial que é isso. A sua experiência, você falou, não, tem que ter uma forma mais ágil, mais rápida, mais segura, inclusive. Sim. Não, sensacional. E assim, o assunto da doação recorrente é um assunto que no Instituto MOL a gente reforça muito, porque o desafio da cultura de doação e de pedir com recorrência, ou de conseguir um apoio com recorrência, isso traz soluções mesmo, né? E ainda é pouco reforçado. Então, a Doare realmente tem soluções nesse aspecto e isso é muito interessante. Mas vamos começar a nossa conversa do comecinho mesmo, assim. Vou pedir para a Dora trazer uma perspectiva muito desse seu lugar mesmo de estudiosa e acadêmica do assunto, que a gente precisa entender um pouco o que é inteligência artificial, o que é a generativa, trazer um pouco dessa, para onde a gente está indo, o que já mudou nesses conceitos há 9 anos, né? E quais são essas perspectivas de mudança da inteligência artificial enquanto tecnologia. Você quer que eu responda tudo isso em 1 minuto, 2? Não, eu quero que você traga uma perspectiva para nós leigos, para nós meros mortais. Eu brinco que quanto mais a inteligência artificial dissemina na sociedade, mais complexa ela fica, menos tempo eu tenho para explicar, para falar sobre ela. É um desafio, assim. Bom, a inteligência artificial, na verdade, fundamentos assim importantes de a gente pensar, de a gente conhecer, de a gente saber. Primeiro, praticamente hoje na sociedade, na economia, na sociedade em geral, quando a gente está falando de inteligência artificial, nós estamos falando, a maior parte das implementações tem a ver com uma técnica específica, que chama rede de neurais profundas, em inglês chama Deep Learning. É uma técnica, e essa técnica é um modelo estatístico de probabilidade, né? Então, isso também às vezes tem uma supervalorização, às vezes não, eu vejo muito esse hype que a gente está vivendo, principalmente depois da explosão das IAs generativas, a gente tem que pensar, bom, é incrível, realmente, tem mudanças de benefício, mas é só um modelo estatístico de probabilidade. Então, isso já significa que tem muitos erros, né? Todo modelo estatístico de probabilidade ele tem o que se chama variável intrínseca de incerteza. É sempre uma probabilidade, nunca é 100%. Então, aí já tem uma questão para você estar atento. É diferente dos modelos programados. Na programação é determinístico. Se o programador fizer tudo certo, ele vai entregar ad infinito aquela mesma coisa. Para mudar, tem que mudar a programação, né? Então, a gestão de risco é diferente. É muito mais simples no modelo programado, mesmo modelos mais sofisticados, né? Quando a gente está falando do modelo probabilístico, a gestão do risco, primeiro é isso que eu já falei, é sempre uma probabilidade. Segundo, a matéria-prima desses modelos, como eles se alimentam, são os dados. Então, toda vez que entram mais dados, novos dados, modifica o sistema.
Então, não resolve você fazer avaliação de risco na partida. Você tem que criar, você, instituição que está usando os sistemas, você tem que criar um modelo, alguma forma, princípios de governança que você possa fazer o monitoramento todo o tempo, né? Mas, então é isso. Dessa técnica que eu falei, ela tem duas grandes categorias. Estou simplificando só para o entendimento nosso. Mas uma categoria é a IA preditiva e a outra é a IA generativa. A mesma técnica. O que faz essa mesma técnica ser duas categorias que são bastante distintas, né? A IA preditiva, como diz o próprio nome, você cria um modelo. Qual é uma das características da IA preditiva? Para cada tarefa você tem que criar, para cada propósito você tem que criar um modelo diferente. Então, se eu quero identificar se uma imagem de uma tomografia computadorizada é cancerígena ou não, por exemplo, de um pulmão, eu tenho que criar um modelo. Se eu quero fazer o match, por exemplo, no stream, no Netflix, fazer a recomendação, outro modelo. Para cada tarefa, um modelo. Aí a generativa, ela é multimodal, e ela, a grande diferença é que ela gera, né? Gerativa, como se diz na linguagem científica, ela sintetiza conteúdo. Como eu acho que todo mundo que vai estar nos ouvindo já experimentou pelo menos o ChatGPT pelo menos alguma vez, né? Então ela gera conteúdos, imagens, sons, códigos, vídeos. Então, mas é sempre a gente pensar que o que está por trás é essa técnica, que é um modelo estatístico. Então, se você me permite, que quer dar um exemplo assim, para a gente ter em mente como ela é limitada, que ela é incrível, parece uma contradição, mas de fato, ela é incrível, mas ela é limitada, ela não é mágica, né? Então, sim, pegar, por exemplo, o Netflix, que eu acredito que grande parte, ou talvez todas as pessoas que estão nos ouvindo, conhecem o Netflix. O Netflix tem dois sistemas de inteligência artificial. Um, ele classifica a série e os filmes, quer dizer, o portfólio, e o outro, ele classifica os assinantes por perfil. Ele cria clusters, né? Ele nos coloca em conjunto de assinantes com perfil parecido. Depois entra um outro sistema de inteligência artificial, que faz a recomendação. Tudo isso que a gente que assiste o Netflix ou qualquer plataforma de streaming tem já familiaridade. É a mesma técnica que eu falei, a mesma técnica que se usa para os sistemas mais sofisticados, mais avançados. E aí, qual é a nossa experiência do cotidiano? Só para a gente se lembrar como ela é limitada. Se a gente assistir 4, 5 séries coreanas, o que acontece? Só entra coreano, né? Então, isso se a gente pensar, se ela fosse, de fato, tão sofisticada que a gente pudesse confiar assim, nos resultados que ela apresenta, sem fazer dupla checagem, o que ela deveria identificar? O que eu gostei da série coreana, chinesa, francesa, alemã, americana, o que tem de comum? Né? Ela não, ela faz uma correlação a partir da coisa mais básica, que é a origem do país onde foi produzida aquela série ou aquele filme, né? Então, esse é um exemplo de limitação. E agora, dá um outro exemplo. O que eu, voltando a dizer, por isso eu não consigo ser mais sintética, mas o que difere, que eu fiz a pergunta e não respondi, o que difere de ser IA preditiva e IA generativa é o que se chama arquitetura. É a maneira como você organiza os elementos que compõem essa técnica. Né? Existe tanto, na preditiva também existe várias arquiteturas distintas. Cada uma tem uma performa melhor um determinado objetivo. Mas essa arquitetura, né, que está por trás, que é o consenso que a gente tem, senso comum de arquitetura. Como é que você organiza os elementos, a arquitetura do prédio, da sala. Né? Então, a arquitetura que está por trás, por exemplo, do Gemini ou do ChatGPT, é uma arquitetura que se chama Transformer. Ela foi desenvolvida desde 2016, o Google começou a usar no produto tradutor inteligência artificial. Em 2017, ele desenvolveu essa arquitetura para melhorar o produto tradutor. E essa arquitetura foi desenvolvida em código aberto, por isso que o OpenAI usou para ser a base do ChatGPT. Então, por que eu estou falando isso? Só para dar outro exemplo da nossa vivência. Também eu acredito que a maior parte, todos nós aqui, já usamos de alguma maneira o Google Tradutor. Né? Então, nesse caso, é a mesma técnica e a mesma arquitetura.
Mas o que leva a nossa experiência? Quando a gente faz uma tradução, nós temos que ter um conhecimento do idioma que a gente está traduzindo para a gente fazer os ajustes. Todo mundo sabe, ou deveria saber, que não pode pegar um texto traduzido pelo Google e mandar para uma situação formal. Né? Sim. Então, são essas vivências que mostram que é impressionante, nos ajuda, né, facilita a nossa vida, ajuda tudo que a gente precisa fazer, as nossas tarefas, ou quase todas, mas tem essas limitações. E esses 2 exemplos, que é do cotidiano, mostram como... Então, se ela é limitada no Netflix, se ela é limitada na tradução do Google, por exemplo, que é a mesma técnica, volto a dizer, a mesma arquitetura, ela não pode ser incrível em outras aplicações. Né? Então, quer dizer, melhor dizendo, ela é incrível, mas ela não pode ser soberana. A gente tem sempre que checar. Então, isso é a principal, talvez, mensagem que não podemos considerar como soberano. O que se diz, a supervisão humana, o especialista humano, checar de alguma outra forma que ele tenha se aquela resposta faz sentido, se tem erro, se não tem, é fundamental, porque senão pode ter problemas e até, depende da atuação, se for em áreas mais sensíveis, pode ter um impacto negativo muito grande. Sim, acho que tanto é em cima do que já foi produzido, então não cria nada novo, mas também reproduz vieses, né? A sociedade está produzindo conteúdos que têm diversos vieses que a gente precisa sempre filtrar e entender o conteúdo e não tomar como certo, sem dúvida, né? A visão crítica. Isso você fez uma observação que é uma outra questão do ponto de vista do fundamento muito importante. A base, a lógica, né, a natureza dessa técnica, ela busca padrões, ela identifica padrões em grandes volumes de dados. Então, exatamente o que você disse. O que são os dados pessoais? É tudo que já foi produzido. Então, essa técnica não tem, apesar de ter toda uma discussão o que é criatividade ou não, mas ela não tem a capacidade de ser criativa, porque ela busca padrões. Então, há uma diferença entre... Ela produz conteúdo original e inédito. Né? Então, eu uso lá o Midjourney para criar uma imagem. Ele vai usar uma imagem inédita, original, porque nunca foi feita exatamente aquela imagem. Mas não é criativo. Né? E aí, criativo, como eu disse, tem inúmeras definições, mas eu uso criativo é algo que você está acrescentando ao que já existe. Né? Tanto que a gente não chama tudo de criativo e nem chama todo mundo de criativo e nem chama todo mundo todo o tempo de criativo. Criativo é alguma coisa que nos surpreende. Né? Então, quando muitas pessoas perguntam, vai eliminar todas as funções, vai eliminar as profissões, vai substituir as pessoas, não é isso. Hoje no estágio que está o desenvolvimento da inteligência artificial, ela complementa a atividade humana. Ela ajuda o humano, mas ela não substitui. Então, tudo que a gente pensa em termos de criatividade, de inovação, hoje ainda está absolutamente na esfera humana. Né? Isso é muito bom para a gente. Então, o que não dá é para tentar competir com o básico. Né? O básico está dominado pela tecnologia e vai ser cada vez melhor. Se eu preciso fazer básico de qualquer coisa. Agora, se eu quero acrescentar algo novo, diferente, eu tenho que atuar. Aquela frase que todo mundo fala muito, que você não será substituído pela inteligência artificial, mas você vai ser substituído por alguém que está usando inteligência artificial. Então, aprenda a usar, né? E, enfim, acho que a gente pode aprofundar já essa discussão daqui a pouco, mas justamente como pode ampliar desigualdades, inclusive, né? Essa velocidade e aplicação da inteligência artificial. Mas quero trazer o Rui para a conversa, assim. Quero que você traga um pouco essa perspectiva de como que vocês começaram a aplicar, como que isso tem apoiado a Doário, o que você tem sentido da aplicabilidade da tecnologia no trabalho de vocês, na Social Tech e tudo mais. Vamos lá, a gente lançou uma primeira funcionalidade ao público com inteligência artificial, foi em março do ano passado, onde a gente pegou uma metodologia que a gente tem, que a gente criou, uma metodologia própria, que chama Canvas de captação de recursos, que é como se fosse um plano de negócio para criar um planejamento de captação de recursos, um business model Canvas, baseado em alguns outros aspectos de design thinking também, e a gente tem essa metodologia, a gente usa há mais de
8 anos fazendo consultorias com organizações sociais, até programas de aceleração, e é uma metodologia já bem testada, assim, que a gente até ajustou no meio do caminho. E o output final dessa metodologia é você sair com um planejamento, né, e um conteúdo para você lançar uma campanha de doação, certo? O processo de fazer esse Canvas é um processo, às vezes, demorado. Pode demorar 4 horas, às vezes 8 horas, às vezes 2 dias inteiros de trabalho, né, quando a gente faz numa consultoria. Dependendo do aprofundamento que a gente tem com a organização e o grau de complexidade, né? O que a gente fez? A gente tentou trazer essa metodologia para uma versão mais pocket resumida, né? Então a gente pegou uma IA, a gente ensinou ela o que é esse Canvas, como é que ele funciona, quais são os parâmetros, a gente deu alguns exemplos também de output, de resultados do que o Canvas entrega, e a gente então conseguiu gerar para o usuário uma ferramenta onde ele responde pequenas perguntas, tipo, qual o problema que a sua organização resolve, como a sua organização resolve esse problema, e a gente, através de todo o ensinamento que a gente fez, então a nossa inteligência artificial vai pegar essas pequenas respostas e vai entregar para ele uma campanha completa de doação online. Já dentro da nossa metodologia, ou seja, pegando também como se conectar emocionalmente com os doadores, tendo dentro do texto call to actions para conversão, pedidos claros de doação para conversão, tudo que fazem parte da nossa metodologia. Então, está sendo bem legal essa experiência. Acho que foi uma primeira brincadeira que a gente teve ali e que os nossos clientes, usuários, já gostaram bastante. E de lá para cá a gente tem feito outras coisas, assim. Só que agora a gente tem olhado mais para dentro de casa. Então, tem muita coisa que a gente está usando de inteligência artificial na Duari que o usuário nem sabe. Mas a nossa equipe de desenvolvedores está olhando para ferramentas já prontas de inteligência artificial, implementando elas no nosso processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente tem hoje ferramentas de inteligência artificial que nos ajudam a monitorar bugs, que às vezes são um problema de código, que às vezes você pode clicar, dar um link quebrado, etc. Então a gente tem ferramentas que estão monitorando isso ativamente para evitar qualquer tipo de bug na plataforma. Também estão monitorando outras questões de segurança e prevenção de fraude. A gente também tem ferramentas para fazer prevenção de fraude que usam inteligência artificial. Então, assim, tem várias coisas internas, assim, que agora que a gente está utilizando, que são incríveis. E agora, o próximo passo que a gente já está dando e já começou a dar é utilizar as ferramentas de inteligência artificial para ajudar os desenvolvedores a programar, para eles programarem mais rápido. Ou seja, às vezes uma funcionalidade que a gente quer fazer para as organizações utilizarem, que vai ajudar elas a receberem mais doações online, que poderia demorar às vezes 2 meses para a gente fazer, se o desenvolvedor utilizar uma ferramenta como o GitHub Copilot, por exemplo, que ajuda a gerar código, talvez a gente consiga fazer ela em 2 semanas e não só, e além de fazer a funcionalidade, tem outra ferramenta ainda que faz testes automatizados. Então, assim, a gente está usando várias ferramentas agora internamente que estão acelerando o nosso trabalho e reduzindo o nosso custo. Então, está sendo uma jornada bem legal para a gente. Tem muitos usos possíveis, assim, pensando em organizações sociais, né? A gente fez ano passado um curso aqui no Instituto e a gente aprendeu desde como que as organizações podem usar para ajudar a pleitear editais ou até editais de fora do Brasil, né? E conseguir captação dessa forma. Ou exemplos de projetos que têm, por exemplo, a Deb do IDBR, que é Nossa, como que eu vou explicar isso sem falar errado? Um robô de inteligência artificial, como que chama? Um avatar? Um agente? Uma pessoa de inteligência artificial. Um agente. É melhor pra tudo. A Deb que tira dúvidas das pessoas sobre comportamentos relacionados à pauta racial, e ela é muito referência, assim, de como você, né, consegue criar essas conversas e otimizar conversas e também chegar em lugares que talvez você não vai estar, né? Tipo a própria equipe. Quais são outros exemplos que vocês acham que são bem práticos de aplicação, pensando no cenário das organizações sociais, assim, de inteligência artificial, assim? Quais são as ferramentas que vocês recomendam, que vocês reconhecem que, tipo, poderia apoiar e que às vezes é simples? E às vezes eu sinto que muitas vezes essa conversa acontece em paralelo num ambiente de tecnologia e startups, e eu vejo, às vezes, as organizações sociais demorando para alcançar onde estamos. Olha, eu acho que essa pergunta é mais dirigida para o Rui. Agora, eu queria só fazer uma observação.
eu acho que isso não é só no terceiro setor, mas em geral, né? Eu acabei de fazer uma pesquisa que fizemos durante um ano, bem profunda, com uma metodologia bem específica. Por exemplo, ele está contando para o Rui, antes nas grandes empresas, né, nas empresas de capital aberto que a gente fez para esse projeto, essa pesquisa, como é que as empresas associadas à Braskem estão usando a inteligência artificial. Então, nós estamos falando do terceiro setor, das grandes empresas, porque são as empresas de capital aberto. Essa questão que chama muita atenção, nossa, e não é novidade também, a lacuna, né, a assimetria de conhecimento entre o gestor e o pessoal de tecnologia. Então, isso não é, digamos, alguma coisa específica do terceiro setor. Em geral, né, o gestor, que pode ser gestor de qualquer área, em qualquer situação, em qualquer setor, ele tem pouco conhecimento sobre a tecnologia, ou quase nenhum conhecimento, e ele que toma a decisão. Então, essa questão de capacitação, né, de formação das pessoas, por isso que eu falei no início, sobre qual é a lógica, porque você vai descobrir quais são existem inúmeras soluções que estão disponíveis no mercado. Você vai descobrir à medida que você vai testando, que você vai experimentando, né? Eu não vejo outra maneira. Claro, alguém vai te dar uma dica quais são os melhores, mas você tem que ir experimentando. À medida que você vai experimentando, você vai descobrindo os limites e os benefícios daquela tecnologia para te ajudar, né? Então, por exemplo, você pegar agora, a IA generativa praticamente está virando uma commodity, né? Então, agora a China parece que estava represado e preparando agora... Quase toda semana está saindo novos sistemas muito mais baratos, sob do ponto de vista na China, em suma. Aí você pergunta assim, qual é dessas soluções de generativa, qual é a melhor? Depende para quê, né? Então, em algumas situações, o DeepSeek R1 é melhor, ou o Llama, ou da Mistral, ou o ChatGPT. Então, em princípio, toda a sua estrutura, toda a sua operação, você pode otimizar usando uma solução mais apropriada para sua... Isso serve para uma grande empresa, serve para uma pequena empresa. Né? Então, o que eu gostaria, depois de... se você permitisse, a gente falar um pouquinho sobre os impactos negativos, né? Porque esses claro, são muito importantes, principalmente nesse ambiente do terceiro setor. Né? Porque senão fica parecendo que é tudo uma maravilha, essa tecnologia, né? Que não tem problema nenhum, vamos usar, e não, tem muitos problemas e tem muitas questões que precisam ser equacionadas para a gente ter, de fato, uma inteligência artificial que se chama sustentável e que beneficia a maior parte da população, né? Então, nós precisamos hoje tomar medidas reais e não são simples, né? Até mesmo porque tem todo esse encantamento. Não sei outra palavra, mas eu acho que é isso, é um encantamento em relação a essa inteligência artificial, e muito rápido, né? Esse processo surgiu, nós estamos falando do ChatGPT, surgiu em novembro de 2022. Né? Então, é tudo muito rápido, as soluções, como está mudando, não é só a experiência deles, mas todas as experiências. Né? Mas a gente precisa estar atento e pensar também que tem impactos muito fortes, negativos na sociedade. Então, se a gente puder falar um pouco disso depois. Vamos entrar nesse assunto, vamos só ouvir o Rui, aí a gente já vai, traz a esperança e depois já joga. Cancela tudo. É importante ter. Mas é claro, senão sim. Fica parecendo que é uma maravilha, não tem problema nenhum e tem muitos problemas. Então, a gente tem desde aplicações básicas, né, como utilizar o ChatGPT, o Gemini, para gerar conteúdo para campanhas de captação e produção digitais, né? Também produção de imagens através do Midjourney. Então, por exemplo, no ano passado, a gente fez um programa de aceleração onde ajudou mais de 150 organizações a realizar uma campanha de doação. E a gente teve alguns casos bem interessantes. A gente teve, por exemplo, uma campanha de Natal, que eles tinham uma sacolinha de Natal, que era um presente que eles tinham que dar para as pessoas, só que eles não tinham a foto dessa sacolinha ainda. Então, eles conseguiram, através do Midjourney, gerar uma imagem
que representava o que tinha dentro da sacolinha, o presente que eles iam dar para as crianças, e foi um sucesso. A imagem caiu bem na campanha, eles conseguiram captar. A gente teve uma outra organização também que queria fazer um vídeo, mas não tinha material suficiente, e também conseguiu, através do Vida.io, que é uma outra ferramenta de geração de vídeo com inteligência artificial, fazer alguns vídeos e utilizar junto com alguns outros vídeos que eu tinha, fez uma narração e fez um Reels super legal que ajudou a converter. Então, esses são alguns exemplos básicos, assim, né, de gerar conteúdo para a captação de doações, né. Agora, a gente tem exemplos mais avançados, como, por exemplo, a gente tem organizações que estão pegando os dados que eles estão recebendo das doações, de transações e de doadores e assinaturas, conectando a data lakes e trabalhando esses dados de forma com inteligência artificial, e com isso reconhecendo, fazendo análises preditivas, reconhecendo gaps, reconhecendo também oportunidades de doação, reconhecendo, utilizando também para clusterizar os doadores, fazer segmentações e clusterizar os doadores. Também isso é uma coisa muito interessante. A gente já tem lá fora 2 estudos de casos, um da WWF, outro da Greenpeace, mostrando como eles estão utilizando AI para fazer essa clusterização dos doadores e se relacionando com eles de forma mais personalizada. Esse é um outro ponto também, como a IA pode dar nessa hiperpersonalização do seu relacionamento com os doadores. E outro ponto também eu acho que seria muito, que eu acho que é uma coisa que é muito factível, ainda mais para a idade brasileira que usa tanto WhatsApp, seria a gente ter chatbots treinados com conhecimento da sua organização para falar e converter doadores. Então você poderia, esse chatbot, ao invés de ser um menu simples que você responde ali 1, 2, 3, 4, 5, poderia ser uma conversa mais natural, onde você consegue ter, e ele vai te educar sobre a causa, e realmente, e nesse flow dessa educação sobre a causa, conseguir converter em uma nova doação. Outra possibilidade ainda mais avançada, que eu acho que está um pouco distante, seria a gente começar a utilizar também a IA para fazer precificação dinâmica nos pedidos de doação. Ou seja, ao invés de você sempre estar ali pedindo o mesmo valor de doação para aquela pessoa, você conseguir cruzar outros dados e fazer um pedido, talvez, de uma doação anual dentro de um ticket que você acredita que vai ser possível para aquele doador conseguir fazer. Então, tem algumas possibilidades aí no qual são bastante otimistas aí para o cenário de doação. No início de 2024, foi divulgada uma pesquisa chamada O que as pessoas pensam sobre o uso de IA por ONGs. Esse estudo foi feito pela organização britânica Charities Aid Foundation, CAF, representada no Brasil aqui pelo IDES. E eles ouviram mais de 6 mil pessoas em 10 países. Desses 10 países, o Quênia e o Brasil são os que mais acreditam que o uso da IA traz mais benefícios do que riscos. Tem a ver com o que a gente estava falando, né? As oportunidades mais destacadas pelos brasileiros foram a possibilidade de auxiliar mais pessoas, 29%, a capacidade de rápida resposta a emergências, 22%, e a tomada de decisões mais precisas, a partir da análise de dados, 16%. Já entre os riscos para as organizações do terceiro setor, os brasileiros citaram a segurança de dados, 30%, a redução de postos de trabalho, 26%, e a geração de informações e decisões enviesadas, 14%. E aí acho que, Rui, você podia colaborar, como você tem atuado nesse campo e trouxe alguns exemplos promissores nessa área. O que você tem sentido? Você tem uma percepção parecida com os dados da pesquisa? Quais são outras referências? Eu acho que eu tenho uma percepção parecida, também otimista. Uma das coisas que eu acho que me chama bastante atenção seria a resposta a emergências climáticas. Eu acho que a gente já teve agora, recentemente, nos incêndios da Califórnia, várias tecnologias de IA surgindo para ajudar a resolver a crise, né? Desde tecnologias que vão estar lendo imagens de satélite para identificar áreas mais afetadas e ajudar a direcionar apoio. Então isso é uma coisa que eu acho que vai estar cada vez mais evoluído, e a gente poderia ter sido super útil, talvez, nas enchentes aqui no Brasil, esse tipo de tecnologia. Então acho que a gente vai evoluir nessa frente. Espero que a gente precise cada vez menos, mas se precisar é bom que tenha. E eu acho que tem outros casos assim que também vão servir, como por exemplo, se uma organização social ela poderia ter um agente que seja um captador de recursos, né? E esse agente
treinado com conteúdo, conhecimento dessa organização, ele vai poder, da mesma forma que você tem as pessoas fazendo face-to-face na rua, esse agente pode estar fazendo um face-to-face no WhatsApp, conversando com a pessoa, educando a pessoa sobre a causa. Não Chatbot. um chatbot mais treinado, né, educando com a pessoa sobre a causa para conseguir converter em novos doadores. Então, acho que isso também é uma possibilidade muito real também, que já está acontecendo. Já estão muito próximos, e tem uma plataforma que eu admiro muito, que é a Give Directly, que é uma plataforma que é muito focada em doações de impacto direto ou o mais transparente possível. E eles estão trabalhando já numa ponta que não é já da captação da doação, mas na prestação de contas de impacto para o doador. Onde eles conseguem, também utilizando ferramentas de IA, primeiro o que eles fazem, eles também, por exemplo, eles estão utilizando imagens satélites na África para entender quais comunidades precisam de mais apoio, e eles cruzam isso com outros dados para entender dados de conectividade, e eles vão destinando os recursos para essas famílias. E até a forma como eles disponibilizam os recursos para as famílias também é super low internet, muitas vezes é por soluções baseadas em SMS, e depois a forma de prestação de contas também, as informações que são geradas de volta para a família, que chegam nos doadores, são todas registradas na blockchain. Então tem algumas plataformas fazendo coisas incríveis aí em relação à prestação de contas também. Então isso é uma coisa que me interessa bastante e que eu acho que tem muito a crescer. Claro, que é fundamental, porque a prestação de conta é a resposta que você está dando para o doador. Exato. Né? Então, quanto melhor a prestação de conta, mais ele sente que teve retorno efetivo à doação dele, isso é um estímulo para a doação. Tem duas grandes contribuições da inteligência artificial, que tem tudo a ver com isso que o Rui estava falando agora no final, que é a capacidade de lidar com volumes extraordinários de dados, né, e a velocidade de processamento desses dados. Então, esses exemplos que ele deu é o que você está cruzando situações que, para o ser humano ou para as técnicas que existiam até hoje, é impossível. E pelas técnicas, principalmente na velocidade que isso é produzido. Então, você consegue fazer correlações entre dados, entre situações que nós nem pensávamos que eram correlacionadas. Então, essa capacidade de lidar com... E o que nós vivemos hoje? Nós vivemos uma sociedade hiperconectada. Né? Grande parte da nossa sociabilização, da nossa comunicação se dá ou no equipamento digital ou no ambiente digital. E a gente está gerando dados o tempo inteiro. Então, ter uma técnica, eu acho que essa é a grande, para mim, é a grande explicação porque a inteligência artificial hoje é estratégica. Porque nós sempre tomamos decisão com parte de informações, com base em informações, sendo pessoas ou organizações. E hoje você tem um conjunto, o que se chama Big Data, e cada vez crescendo mais. E você tem uma técnica que permite extrair informações úteis desse volume extraordinário de dados, essa técnica passa a ser importante. Então, é isso que está se dando, é você conseguir conectar. Tem uma série no Netflix que se chama Mundo Conectado. Aí são 6 episódios. Um deles, por exemplo, mostra como que o que acontece no deserto do Saara impacta na Amazônia. Aí mostra lá, tem uma antena monumental na Amazônia que está captando por sensores tudo que está acontecendo. Então, essas conexões de você conseguir estabelecer, captar esses dados e conseguir analisar esses dados, seja qualquer que seja a situação, é fundamental. Né? Então, isso otimiza e dá um aumento de produtividade. Não diria de produtividade, que essa é uma outra discussão, mas um aumento do que você consegue entender e como você consegue entregar, né, para quem é o seu usuário, o seu cliente. Então, mas tem problemas gravíssimos no meio ambiente. Sim, aliás, acho que a gente poderia entrar muito agora nesse assunto, assim, que quais são os poréns, né? A gente está justamente entendendo que isso nos ajuda, que a perspectiva é muito boa, mas tem uma questão ambiental relacionada à inteligência artificial e ao consumo disso e de água e etc. Acho que seria legal a gente entender como assim e quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? O que a gente pode, de fato, depositar nisso, o que a gente tem que preservar, quais são ao que a gente tem que estar atento. Olha, assim, individualmente
é o que eu já tinha me referido. A gente tem que entender a lógica dessa tecnologia para saber como é que a gente vai maximizar os benefícios e mitigar os riscos naquilo que a gente está usando. Mas do ponto de vista da sociedade, eu vejo 3 impactos assim para mim. Primeiro é sobre o trabalho, sobre o mercado de trabalho. É inexorável. Quando o Rui fala com toda razão, e todas as organizações estão fazendo isso, quando você otimiza a sua operação, você está dizendo que você vai usar menos pessoas. Não tem como. É isso. Nessas pesquisas todas que eu fiz, não são tantas assim, mas algumas, independe do tamanho da empresa, a motivação inicial é reduzir custo e aumentar a eficiência. Quando você está falando de custo, também, em geral, a folha de pagamento é o maior custo do orçamento das empresas. Também independe do tamanho da empresa, da escala da empresa. Então, você está dizendo que tem impacto no trabalho, tem impacto nesse sentido que você está automatizando funções que antes você precisava de pessoas, ou pelo menos de mais pessoas. Então, tem esse impacto no deslocamento, né? O que se chama automação inteligente, ela está expandindo a automação programada que já estava. Nós já temos um processo de automação muito grande desde meados do século passado, né? Você pega, por exemplo, o banco, né? No primeiro plano de estabilização da moeda, o plano cruzado, em 1986, nós tínhamos 900 mil bancários. Hoje nós temos cerca de 300 mil, porque tem um custo desmobilizar as agências. Porque a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, ele diz que entre 94% e 96% dos brasileiros acessam sua conta pessoal hoje virtual, né? Então, tudo isso significa, não é só automação com inteligência artificial, automação já. Depois você tem um efeito sobre a renda, que à medida que sobram menos funções para os humanos, oferta e demanda, o salário cai, né? Então, nós temos hoje, por exemplo, no Brasil, está saindo muito na imprensa, um nível de desemprego, uma taxa de desemprego bem aquém dos últimos anos. Só que a gente tem que analisar a transformação. Essas pessoas estão empregadas em funções com menos remuneração, menos sofisticadas, porque a maior parte está sendo... Então, tudo isso tem que ser analisado. E o terceiro impacto sobre o mercado de trabalho é que as novas funções precisam de qualificação, né? E aí não é só... Elas são em número numericamente muito menor, pelo menos é o que eu tenho constatado, do que as que estão sendo automatizadas, e além disso você precisa de qualificação. Não é suficiente o que foi tradicional no mercado brasileiro e no mundo, acredito, que você treina a pessoa na função. A interface com todas as possibilidades de inteligência artificial requer uma qualificação. Eu tive várias experiências já as pessoas fazem aquilo pega um motorista de caminhão, de carga, né? Eu fiz uma consultoria para o setor de transporte mais ou menos recente. O motorista de caminhão sabe dirigir muito bem um caminhão, dirige há 10, 20 anos. Hoje, os equipamentos, o caminhão está vindo com tecnologia embarcada, inclusive inteligência artificial. Uma das dificuldades do setor é que esse motorista que dirige muito bem, ele não consegue entender e se relacionar com os benefícios, o que traz aquela tecnologia embarcada, porque esbarra na questão da formação. Outra questão é sobre o meio ambiente. Tem um paradoxo na relação entre a inteligência artificial e o meio ambiente. Por um lado, hoje nós, enquanto humanidade, entendemos a transformação transformação ambiental, em parte porque a inteligência artificial permitiu lidar com esse conjunto extraordinário de dados e ter um entendimento, né, e até acompanhamento né, das geleiras, toda a degradação que a gente está vivendo do ambiente, da natureza. E também todas essas medidas, toda vez que a gente usa a inteligência artificial para otimizar um processo, tem um benefício, porque no mínimo está reduzindo o tempo de execução daquela tarefa. Então você já tem um benefício. E tem inúmeros. Você consegue, por exemplo, na área de eletricidade, você consegue fazer um match entre a demanda e a oferta de energia naqueles pontos. Você tem otimizações em todas as áreas. Agora, qual é o paradoxo? Que ao fazer isso, esses sistemas são intensivos em dados, usam muitos dados. Logo, é um pouco do que você já mencionou. Logo, eles são intensivos em energia, logo, eles emitem muito CO2, e, além disso, precisa de água e de água potável para refrigerar os equipamentos.
né? Então, ele tem esse é o efeito negativo sobre o meio ambiente. Então, é toda uma discussão. O que se diz, por exemplo, dos data centers, tem toda uma discussão no mundo inteiro como transformar os data centers em data centers sustentáveis, né? Que seria também você transformar... Então, por que o DeepSeek R1 criou, uma das razões que criou esse... exatamente porque, aparentemente, né, isso a gente tem que ter cautela, principalmente quando a gente não tem muita informação, não é só da China, mesmo das Big Techs, a gente não tem a transparência que a gente gostaria, então tem que ter cautela, né, nas conclusões. Mas, aparentemente, os modelos que estão vindo da China usam muito menos dados e muito menos processamento. Dados. Então, eles têm um custo muito menor de infraestrutura, né? E também tem um impacto no ambiente muito menor, se confirmar o que está sendo falado, o que eles estão entregando, né? Então, todas essas discussões, são essas questões. Um outro efeito também muito importante para nós no Ocidente é que quando a gente está falando, é a concentração de mercado, né? Quando a gente está falando de pesquisa, desenvolvimento, implementação de inteligência artificial, nós estamos falando fundamentalmente de 7 Big Techs americanas, né? E isso tem... Elas não dominam um produto, um serviço, elas dominam a infraestrutura digital, né? Então, isso é em todas as áreas. Eu já fiz esse levantamento, você pega os números, é um negócio impressionante. Se você pensar, 3 empresas, 3 delas dominam 67% de todo o processamento de dados do planeta. Se você pega o sistema operacional do celular, 70% é Android, que é o Google, e 30% é a Apple. Se você pegar o navegador do Chrome junto com o Safari, tem 80 e bastante por cento de todos os navegadores. Então, se você vai... O último trimestre do ano passado, o quatrimestre, 60 e poucos por cento da mídia digital foi do grupo da Meta. Foi aplicado no grupo. Então, se pegar esses números, é uma concentração muito grande. E não é diferente na inteligência artificial. Por isso também que está criando esse rebuliço, porque de repente a China está... Eu estou usando direto o DeepSeek R1. Você baixa lá no seu celular, estou achando ótimo, e tudo de graça, assim, né? Então, pelo menos para o que eu estou usando, o basicão, não tem problema, não está apresentando problema nenhum. E agora, essa semana saiu o ERN do Baidu. Então, essas soluções que estão vindo da China está questionando, está colocando em xeque o processo, a trajetória até então, liderada pelas empresas Big Techs americanas, de desenvolvimento da IA, fundamentalmente baseado em grandes investimentos de infraestrutura, porque cada vez que sai uma nova solução, uma das informações que vem junto é quantos dados foram usados. Então, cada vez botando mais dados, buscando o aperfeiçoamento cada vez maior, uma vantagem sobre a solução anterior, porque usou mais dados, né? Então, isso requer uma infraestrutura cada vez maior. E código fechado, que é outra também questão que está em discussão, né? O DeepSeek R1 é mezzo-mezzo, não é código fechado, assim como a Llama da Meta também não é código aberto, assim, extremamente, no estrito senso do código aberto. Mas é código aberto no sentido de que permite com mais facilidade você acoplar em outros produtos seus, em outras... tanto que em 11 dias que saiu o DeepSeek, já tinha uma plataforma super importante de soluções, já tinha com 700 soluções usando o DeepSeek R1. Então, o código aberto também também quebra essa trajetória de evolução da inteligência artificial dominada pelas empresas americanas. Então, em suma, tem impacto no mercado de trabalho, que para mim é a questão social mais séria, e não adianta a gente achar que não tem, é um problema. O que faz, como é que prepara as pessoas, como é que expande, qual é a alternativa para essas pessoas que estão sendo deslocadas do trabalho, o problema da concentração de mercado e a questão ambiental, porque para mim existe só uma ameaça que se chama risco existencial, que é a ameaça à humanidade. Hoje, para mim, só existe uma que é real, que é a mudança climática. Então, se tem uma tecnologia que ajuda fortemente, mas que também tem impactos, precisa ter uma concentração, né? No Brasil, nós temos hoje 119 data centers, 49, se não me engano, de grande porte, mas
não são para inteligência artificial, né? São para processar todos os dados que a gente produz e toda a atividade digital, virtual. Mas, então, se vamos expandir, por exemplo, data center no Brasil, o governo tem que ter uma política nesse sentido, que diga, bom, tudo bem, vamos abrir, venham aqui, criam outros data centers, mas quais são as condições? Entendeu? Em que região? Vamos usar favoravelmente a nossa matriz energética, que é 85% de energia renovável, como vamos usar, em que lugar, que tipo de água para refrigerar, quais são as alternativas? Né? Então, tudo isso significa política pública, assim como tem que ter política pública para as pessoas, para o mercado de trabalho, tem que ter política pública para o que é instalar novos data centers, por exemplo, no Brasil, quais são as condições, como que tem que ser instalado, né, que favoreça a sociedade, em suma. Nós esbarramos numa questão que fundamentalmente, aí nós precisaríamos de muito tempo para discutir, que é a questão da regulamentação da inteligência artificial, que não é nada simples, mas é fundamental. Como é regulado tudo, né? Nós vivemos num ambiente que tudo é regulado. Não é nenhuma surpresa diferente, mas não é simples regulamentar a inteligência artificial. E todas as experiências, principalmente da Europa, que desde o ano passado, depois do ano passado, tem uma lei, mas a implementação dessa lei está sendo muito complexa. Então, assim, tem que regular, não tem outro jeito, porque a maneira como o Estado protege a sociedade sobre qualquer coisa, mas não é simples regulamentar a inteligência artificial. Então, em suma, tudo que se trata de inteligência artificial não é simples. Se você fala que é um negócio simples, desconfie que está faltando informação. Não é simples e muda muito rápido também, né? A gente teve na temporada passada uma conversa sobre inteligência artificial. Aí no começo desse ano a gente fez um episódio sobre tendências, o tema foi inteligência artificial. A gente conversa aqui agora e se a gente daqui 6 meses sentar para conversar sobre isso, vai ser novos desafios. Mas eu gosto muito dessa perspectiva de que, de fato, a gente tem que trazer isso para a discussão, pensar em política pública, regulamentar e usar com muita consciência e muita responsabilidade. Rui, você quer contribuir com esses poréns da inteligência artificial? Você sente que não? Estamos Eu acho que a Dora cobriu super bem, já assino embaixo tudo. Maravilha. Não, muito obrigada. A gente realmente é um assunto a ser discorrido assim, sem pressa. Aprender muito sobre isso, né? A gente vê mudanças muito rápidas acontecendo e eu vi uma matéria da Billboard recentemente que hoje 10% de tudo que a gente consome, por exemplo, nas plataformas de áudio, tipo Spotify, etc., já é feito e produzido por inteligência artificial. Posso falar sobre isso? Um ponto que também é muito importante. Você está pegando pontos muito importantes e aí eu não resisto. Assim, hoje, não tem uma pesquisa, porque eu não fiz pesquisa sobre isso, mas as pesquisas que eu peguei, digamos, na média, de 60% a 80% dos dados hoje na internet são dados sintéticos. Isso é uma outra questão, né, muito séria. O que são os dados sintéticos, para quem não sabe? São os dados que são produzidos pela IA generativa. Né? Então, se imagina que hoje relativamente acabou de ser lançadas as soluções de IA generativa, mas mesmo antes, da inteligência artificial já produzia conteúdo de outras formas. Então, nós temos de 60% a 80% hoje usados sintéticos. Quais são os impactos? Primeiro, tem impacto direto na própria inteligência artificial, porque os sistemas estão sendo treinados em dados sintéticos, que já tem problema. Então, por exemplo, mão, vocês repararem, quando você vê um DeepSeek, uma das características é você olhar a mão. É muito difícil. A mão é sempre... Por quê? Em geral, nós não tiramos fotografia com a mão assim, né? As mãos estão sempre de um pedaço, assim. Não tem fotos, milhões de fotos de mão bem visível. Então, a IA generativa, em geral, as mãos são deformadas. Então, é um pouco... Você imagina, aí eu vou treinar outro sistema com mão já deformada. É um pouco sobre... Eu escrevi isso e eu fiz uma comparação com o telefone sem fio. É um pouco nesse sentido. Você falou, cada um vai interpretando, no final já tem uma coisa completamente diferente, e é isso que está acontecendo. Estamos treinando sistemas de inteligência artificial e já incorporando, além das idiosincrasias humanas nos dados originais, mas já com as deformações dos problemas criados sinteticamente. Né? Então, isso tudo, isso já gera um problema. Então,
tem inúmeras questões que estão sendo criadas, novas, intensificadas por esse uso excessivo, né? Dizem também que, por exemplo, só a tradução já cria dado sintético, né? Porque tudo que vem do sistema maquínico é dado sintético, né? Então, cada tradução... Então, tudo isso são questões que, assim, não é que todo mundo tem que se especializar nisso tudo, mas um pouco das pessoas entenderem, porque a mídia... Só para concluir, nessa competição acirrada, porque tem uma competição acirrada, porque não tem retorno sobre modelo de negócio, não tem modelo de negócio sustentável. A única empresa que está ganhando dinheiro com IA generativa é a NVIDIA, que produz o chip que se usa no processamento de dados. Todas as outras, ninguém conseguiu ter retorno sobre investimento estrondoso em infraestrutura para criar os modelos de IA generativa. Então, quando você está falando de grandes empresas, essas monumentais empresas, Google, Microsoft, dilui. Além disso, elas ganham numa outra parte que é no processamento em nuvem. Agora, quando você pega, por exemplo, a OpenAI, que praticamente ela tem um produto, ela fechou 2024 com 5 bi de prejuízo. Ela teve uma operação custo 9 bilhões, ela teve receita de 4 bilhões e ela fechou com um prejuízo de 5 bilhões. Né? Então, isso também é uma questão. Essas empresas, elas não, o negócio não é sustentável ainda. Então, todas essas... Em suma, tem uma série de questões só para a gente pensar o que eu ia dizer. Então, essa competição acirrada, o que leva a tendência de alguns desses líderes dessas empresas de tecnologia supervalorizarem os seus produtos. Né? Então, tem uma modificação um pouquinho... Já é incrível, estamos quase chegando na inteligência artificial geral. Né? O Altman da OpenAI é um que faz declarações que só são assim, parece mágica. Sim. Né? Então, aí o que acontece? Eles aumentam, porque estão competindo para atrair mais por marketing. Né? E aí o que acontece também? A mídia hoje, vocês sabem melhor do que eu isso, ela também é muito pautada por clique. Então, a mídia também tende a reverberar porque gera mais clique, você diz, pô, estamos quase chegando na inteligência artificial geral, nossa, agora nova solução do ChatGPT raciocina, aí sai na mídia. Então, isso vai criando nas pessoas um descolamento da realidade. Então, isso também é uma questão que me preocupa, assim, as pessoas saberem o que é. Então, elas têm que experimentar. Quando elas experimentam, elas vão descobrindo que vai ajudar incrivelmente, mas tem questões que não é essa coisa, não raciocina, não cria, sabe, não entende o significado. E não precisa dar bom dia para essas soluções, nem obrigado, que me pergunta que não faz a menor diferença, que é um sistema maquínico, é um modelo estatístico que está por trás de todas essas interações. Sim, maravilhoso. É realmente uma discussão para a gente aprofundar bastante. Acho que é muito interessante o simbólico da palavra sintético, né? Esse conteúdo sintético, que a gente está justamente, né, precisando valorizar, enaltecer a criatividade, os criadores originais e tudo que é mais, né, a gente consegue relacionar com o clima e com plástico e com, sei lá, povos originários e etc. Como que a gente preserva o que é novo, o que é humano, né? Além dessa... E usa e experimenta com essa responsabilidade, mas muito ainda a ser discutido. O papo de inteligência artificial tem que ser muito bem estressado mesmo. Acho que a gente tem que ter essa ética e responsabilidade no uso. E eu queria convidá-los, a gente já está encerrando, para fazer alguma contribuição final. Sinto que Dora trouxe essa perspectiva do experimente, mas saiba até onde ir. E aí queria ouvir do Rui também, assim, alguma colaboração final para os nossos ouvintes. Eu acho que nesse processo de experimentar, trazendo um pouco também dos riscos, eu acho que as organizações sociais brasileiras, especialmente, que vão experimentar e utilizar IA a seu favor na captação de recursos, tem que ter um cuidado muito grande, porque a maioria dessas IAs, pretamente o ChatGPT, elas são muito baseadas em dados dos Estados Unidos.
são treinadas principalmente lá e também Europa. Então, assim, às vezes, o conteúdo que essas IAs vão gerar para vocês, elas não vão condizer muito com essa realidade brasileira. Então, tem que ter sempre um olhar muito atento a isso. Assim, isso é fácil de você perceber. Quando você começa a falar com a IA, você vai vendo que os exemplos que ela vai dando, as fontes, etc. e tal, você vê que são referências internacionais. É claro que também tem referências brasileiras, mas quando pega as referências brasileiras, vão pegar normalmente as principais fontes, as fontes mais acessadas, são dados muito... não vão pegar pesquisas mais detalhadas, profundas, que vão estar lá num PDF, sabe? Então, assim, a gente também tem que ter esse olhar crítico também para o que a inteligência artificial vai te entregar quando você for utilizar ela para a sua captação de recursos. Eu acho que isso é uma coisa também que eu vejo que é fácil das organizações caírem nesse buraco. Então, acho que gostaria de deixar essa dica aí, esse heads up aí pro pessoal. É um bom ponto. Eu não me lembro de qual, mas é uma diferença enorme na quantidade de dados em inglês, por exemplo, e em português no mundo, né? Então, todos esses sistemas, eles são maiores exemplos que eles têm nos dados, a quantidade muito maior em inglês. E tem mais, se você faz algumas perguntas, por exemplo, sobre algumas questões populares, típicas do Brasil, o ChatGPT desconhece. Uhum. Né? Então, não é só... É a questão também cultural. Né? Quando você usa esses sistemas, que eles são fundamentalmente treinados em inglês, o que está acontecendo também, porque a linguagem não é só um meio de comunicação, a linguagem transmite cultura, né? Então, nós temos esse problema também no Brasil, porque a cultura brasileira ela vai desaparecendo, porque esses sistemas não são capazes, com a perfeição que eles são capazes de responder sobre a cultura, por exemplo, no idioma inglês, mas fundamentalmente nesse caso dos Estados Unidos, do que eles são capazes de responder sobre o nosso contexto, né? Então, todas essas questões, assim, tem inúmeros problemas, não é problemas, mas questões que fazem parte da natureza da tecnologia que a gente tem que saber. Né? E essas grandes empresas, esses líderes, eles não falam sobre isso. E muito menos a mídia traz todas essas questões. Né? Porque isso... Então, eu agradeço imensamente o convite. Eu sempre aceito os convites assim, de organizações como a de vocês para falar sobre inteligência artificial fora daquele espaço que eu convivo. Adorei conhecer o Rui e o trabalho que ele faz. Assim, super parabéns mesmo. Nossa, muito obrigada, Rui, Dora, aprendi muito aqui, daqui 6 meses estamos aqui de novo, né, porque a gente vai precisar dar um F5 aqui, uma atualizada nessa discussão, mas realmente muito enriquecedor, assim, muito, muito obrigada por terem topado e parabéns pelo trabalho que estão realizando. Valeu, obrigado. Muito obrigada para você que ouviu o podcast até aqui. Segue a gente nas redes, é o @Instituto MOL. A gente está no LinkedIn, no YouTube e no Instagram. Todos os links que foram citados no episódio vão estar aqui na descrição desse episódio. Dá uma conferida lá. E claro, se você tiver sugestões, críticas, opiniões, manda pra gente que a gente quer te ouvir. Esse podcast é apresentado pelo Instituto MOL. O roteiro e a produção foi da Mônica Herculano, o design da Glaucia Ribeiro, a coordenação da Ana Ju Rodrigues. Ele foi gravado no estúdio On The Cast e a direção do episódio foi da Carol Siqueira. Até a próxima!